depois de termos feito a explicação desta semana sobre as nossas plantas lá fora, no ambiente natural, nós vamos aqui voltar a ver mais um cartaz explicativo sobre crescimento e partes da planta. Primeiro vamos fixar-nos aqui no crescimento. Ora, as plantas, como todos os seres vivos, necessitam para viver de sol, a luz, o calor, neste caso da estrela que nos ilumina, o sol. Precisam de água, umas mais, outras menos. Há plantas que precisam de muita água, principalmente plantas até que vivem dentro de água, como as algas, ou plantas como os nenúfares, mas também outras precisam muito menos, por exemplo, como um cacto, mas nenhuma pode viver sem água. Precisam de sol, um local onde se fixar, e precisam do ar, o oxigênio, que é fundamental à vida dos seres. Portanto, só assim a planta vai crescer. Planta a crescer se lhe dermos tudo aquilo que ela precisa. Aqui nós vemos os nossos queridos amigos a começar a cuidar da sua planta. Primeiro, antes de ter sequer uma planta a crescer, é necessário semeá-la. Aqui vemos a semear as sementinhas. O nosso colega a regar a planta fornecendo água e a colega a cuidar, retirando ervas daninhas, possíveis ervas secas que poderiam sufocar a nossa plantinha. Ora, vamos ver o que é que o nosso manual nos pede esta semana para fazermos sobre esta matéria. Ora, na página 86 nós temos: a Catarina foi com o pai ao Jardim Botânico, é um jardim com muitas e muitas plantas. E observou várias plantas, plantas altas, baixas, rasteiras, plantas com flor e outras sem flor, plantas que vivem no sol e até plantas que vivem na água, como nós já temos a oportunidade de falar lá fora sobre esta matéria. Observa as imagens, dialoga com os teus colegas, neste caso terá que ser em casa e aqui connosco, quando estamos aqui nas nossas aulinhas virtuais, e com o teu professor sobre o que observas. Temos aqui diversas imagens, 3 imagens, todas elas com plantas, plantas altas, plantas baixas, plantas aquáticas, plantas terrestres. Na aula, o professor também explicou que há plantas que nunca perdem as suas folhas, como por exemplo a oliveira, que nós vimos lá fora e que falámos sobre isso. E outras que perdem as folhas com o tempo frio, como por exemplo a tília. A pessoa também falou lá fora do castanheiro, como o castanheiro é uma árvore de folha caduca que perde a folha. Ao contrário da oliveira, como a professora vos disse lá fora, uma árvore de folha persistente, não cai ou perde muito pouquinhas. De acordo com as afirmações, completa com as palavras do quadro. Nós temos aqui tília, que é a árvore da tília, do qual até se faz o chá das suas folhas. Oliveira, não e folhas. A tal é uma árvore que tal perde as suas folhas. Portanto, vemos aqui uma oliveira. A oliveira, como sabemos, não perde as suas folhas. É uma árvore de folha persistente. Então, a oliveira é uma árvore que não perde as suas folhas. Pelo contrário, como vemos aqui, a tília, a árvore da tília, a tília não vai resistir e no inverno, e quando começa a ficar frio mesmo, logo no outono, ela começa a perder as suas folhas, ela é de folha caduca. Então, no tempo frio, a tília fica sem folhas, porque ela não é tão resistente como a nossa oliveira. A seguir, liga cada fruto ao nome da árvore a que pertence. Ora, temos a cereja, temos a banana, a pera e a maçã. A árvore que nos dá a cereja é a cerejeira, macieira, bananeira ou pereira, a banana, a pera e a maçã. Ora, depois nós vamos voltar ao nosso cartaz para explicar mais um pouco sobre ele. Ora, a nossa planta, na sua constituição, é formada por elementos, por partes. E então a planta, quando é completa como esta, terá sempre que ter, e isso todas têm, raiz,
seja raiz como esta na terra, na água ou com que pendurada, como por exemplo as raízes de uma era, as plantinhas, a sua raiz, e é pela raiz que ela se vai alimentar, a planta com que absorve, chupa da terra os seus nutrientes, os alimentos. Portanto, esta parte chama-se a raiz, esta parte da planta. Esses nutrientes, esses alimentos sobem, e a própria água que ela retira sobe por esta parte da planta que se chama o caule. Numa árvore, o caule é o tronco da planta. Depois, nós temos as folhas. As folhas é uma parte muito importante também da planta. Ela vai aqui, é aqui que ela vai construir o seu próprio alimento, vai respirar também através das suas folhas e é aqui que ela vai produzir um produto que mais tarde irão aprender, que é a clorofila, que dá a cor verde à planta. Depois vamos continuar e vamos ter a flor. A flor é outra das partes da nossa planta. Há plantas que não têm flor e que só têm raiz, caule e folha. Mas, como este é o exemplo de uma planta completa, ela tem também a flor. É um tomateiro e um tomateiro é uma planta que tem tudo. Então, a flor depois da flor, se for uma planta que vá ter fruto, é da flor que nascerá depois o fruto. Neste caso, o tomatinho já é um fruto completo. Portanto, esta é as partes de uma planta completa. Raiz, o caule, caule não é caulo, folha, flor e fruto. Ora, na página 87 do nosso manual sobre a constituição de uma planta, nós temos, observa as partes que podem constituir uma planta. Esta também é uma planta completa. É uma árvore, mas também, como sabemos, a pessoa disse, há plantas de diferentes tamanhos. Uma árvore já é uma planta de grande tamanho. E então aqui temos as partes da planta, como acabámos de ver, a raiz, caule ou tronco, no caso de uma árvore, a folha, o fruto, a flor. Ora, a seguir é vocês que têm que, olhando para cima, fazer a legenda desta mesma imagem. Onde está a raiz, onde está o caule, onde está a folha, o fruto e a flor. Por último, nós temos um exercício em que nos mostra o seguinte. Mostra-nos, é um exercício de visualização, que o ser humano vai tirar das plantas diferentes partes. Se há plantas que nós comemos as sementes, como o caso das ervilhas, há outras que nós comemos as flores, como é o caso da couve-flor ou do brócolo. Há outras que nós comemos é o caule, como o caso do alho francês. Outras nós comemos as folhas, como é o caso das alfaces ou dos espinafres. De outras nós comemos as raízes, como o caso de uma cenoura. Nós da cenoura não comemos as folhas, comemos a própria raiz, que está dentro da terra. Lembrem-se da história do Pedrinho de Coelho. Por último, de outras plantas nós comemos os frutos, como das cerejas, da cerejeira, não comemos as folhas, não comemos os caules, mas comemos os frutos.